Eu tinha tentado diminuir a música de uma forma sutil, mas não deu certo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Chegamos agora no último dia do mini curso. Então, a gente vai finalizar o documento que a gente estava fazendo com a bibliografia. E é isso. Agradeço já a todo mundo que participou até aqui. Eu acredito que vai ajudar bastante lá na frente, quando vocês forem produzir, fazer texto. E deixa eu ver, os anúncios que eu tenho para falar são parecidos com o que eu já dei nas semanas passadas, nos dias passados. A gente vai liberar de novo o formulário de inscrição, só que hoje ele é também de avaliação. Então, vocês já deixam o feedback que vocês acharam, o que poderia melhorar, o que vocês têm de sugestão. E quando chegar no horário, a gente passa lá, vocês deixam essa sugestão para a gente. Além disso, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês, sei lá, ficaram da última atividade, algo do tipo que já foi passado, pode perguntar, fiquem à vontade, que hoje vai ter um espaço para isso. E é basicamente isso, aproveitem o último dia. Vou passar já para a Larissa. Boa noite, Larissa. Boa noite, oi gente, boa noite. Vou compartilhar minha tela para a gente começar. Como o Victor falou, hoje o dia vai ser a finalização do documento. Então, vamos finalizar o documento com a bibliografia, né? Como que a gente pode acrescentar a bibliografia no nosso documento. São duas formas diferentes de se fazer isso. A gente tem duas maneiras diferentes de colocar essa bibliografia. E após isso, a gente vai ver também, né, os documentos que vocês produziram aí ao longo do curso. Vou dar um tempo para vocês editarem ou falarem de algum assunto que vocês quiserem aí. Mas por hoje seria isso, de tirar as dúvidas, né? Então, vamos começar. O primeiro modo que a gente pode escrever a bibliografia é como se fosse um texto normal. Então, a gente vai criar uma nova página, né? Porque, independente se o meu texto acabou na metade da página ou o que aconteceu lá em cima, a bibliografia ela fica em uma outra página, né, no documento. Então, igual a gente já aprendeu para o sumário, aqui a gente vai criar uma nova página. E eu vou criar uma sessão normal, igual eu criei as outras sessões, igual no capítulo, com as coisas que a gente já viu. Criei a sessão, só justifiquei para eles ficarem na mesma linha, né, que a gente também havia comentado. Isso aqui é o tamanho da minha letra, que eu estou diminuindo um pouco em relação ao restante do documento. E aqui eu escrevi a minha bibliografia igual eu queria escrever. Então, tem vários sites na internet que se você colocar lá, bibliografia de acordo com tais normas. Aí você vai lá, digita e ele te dá escrito certinho, né? Como que escreve. É só você copiar e colar. Então, aqui você simplesmente está escrevendo seu texto, você está escrevendo sua referência, igual você escreve em qualquer outro documento. Então, é normal. Essa primeira parte aqui é normal. A gente só criou uma página e escreveu o texto da bibliografia. Aqui coloquei o URL com aquele recurso que eu tinha falado para vocês na aula passada, de quando a gente quer colocar site, porque desse modo vai criar um hiperlink, né? A gente consegue clicar e ir para o link. Meu Google está falando comigo, eu não estou falando com ele. Então, ficaria, né, dessa forma aqui. A imagem ficou ruim de ver, vou ver lá no LaTeX mesmo. Então, aqui tá as minhas bibliografias, eu escrevi normalmente e eu coloquei aqui o URL. Então, ignora esse 1 e 2 que eu vou explicar o que é rapidinho. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem como ficou, porque lá a imagem ficou meio ruim. Então, aqui ficou, normalmente, uma bibliografia normal, né, que a gente faz. E aqui o hiperlink criado, né, então se eu clicar aqui, ele vai abrir o site que vai me levar ao que eu coloquei. Eu não pulei linha, tá, isso foi uma escolha minha, então vocês sabem que para pular linha eu preciso colocar
as duas barras, tá? Eu não pulei linha, por isso que elas são seguidas aqui, e aí vai o layout de cada um. Ou nós podemos fazer uma coisa que é criar uma bibliografia, e aí vem a segunda parte, criar uma bibliografia automática, né? Ele vai referenciar para vocês, que é isso daqui, ó, tá aqui embaixo. E como a gente vai fazer isso, então? Essa bibliografia, como pode dizer, automática, né? Como que o LaTeX vai fazer isso para mim? Eu, particularmente... Peraí que o negócio travou. Eu, particularmente, não gosto de usar, às vezes, esse recurso, porque nem sempre a gente cita, né, toda a bibliografia que a gente utiliza nos nossos trabalhos. E para aparecer aqui, né, nas referências, a gente vai ter que citar elas em algum momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para ter essa bibliografia é criar um... O meu Canva tá travando hoje, gente. Deixa eu apresentar que vai ficar melhor para eu passar para vocês, porque ele tá travando. Aí, ó, travou. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo arquivo. Eu vou mostrar como a gente vai fazer isso. E aí, nesse novo arquivo, a gente vai dar o nome de bibliografia.bib e lá a gente vai colocar todas as nossas referências. A gente vai escrever todas elas. Depois que a gente vai escrever, o que o Overleaf vai fazer é simplesmente pegar essas referências e puxar. Então, eu fui lá no meu arquivo e acrescentei essa referência aí, que é o que eu estou colocando para vocês, que eu vou mostrar já já. Esse está no meu novo arquivo. Aí eu vou simplesmente lá na minha... Aqui. Eu simplesmente vou no meu documento e eu vou chamar essa referência que eu coloquei, né? Então, no caso, eu vou ter que citar ela em algum momento no meu texto. E aí, quando eu cito ela, automaticamente, usando esse comando aqui, o Overleaf o LaTeX, né, ele vai criar a minha bibliografia automática. Então, o maior trabalho aqui é fazer essa parte, que é você colocar todas as suas referências dentro de um novo documento, né, um novo arquivo. E aí, depois de fazer isso, você só vai ter que citar, e quando você já puxa o comando bibliography, ele já vai escrever automaticamente as suas referências. Lembra que a gente chamava lá o comando do sumário, e automaticamente ele já escreve o sumário? Aqui é a mesma coisa. A gente vai chamar a bibliografia e ele automaticamente vai escrever, ó. Aqui embaixo está escrito tudo legalzinho. O problema disso daqui é que as únicas referências que vão aparecer no seu texto são as que você citar nele. Então, não importa se lá dentro do seu arquivo de bibliografia você adicionou 20 referências. Ele só vai puxar para dentro do seu documento e só vai colocar como referência se caso você cite no seu texto. Então, citação que eu quero dizer é quando você está lá no seu texto falando. De acordo com Bandarra Filho, aí você sempre coloca o negócio, o colchete, tipo 1, que quer dizer que você está citando, né, essa primeira referência aqui que está na sua bibliografia. Ele diz tal coisa. A gente costuma fazer isso. Aí, quando você fizer isso no seu texto, esse 2, ele já vai vir aqui, ó. Você vai escrever isso. Cite Bandarra Filho. Aí, ele já vai escrever um número para vocês. Por isso que tem aqueles números lá embaixo. Vou mostrar no LaTeX para ficar mais claro, tá, gente? Mas, se caso você não cite esse autor, ele não vai aparecer aqui na referência. E eu acho isso ruim, porque vários trabalhos, né, como eu falei, a gente usa essa referência e a gente não cita ela diretamente no texto, a gente utiliza como fonte de estudo. E aí não teria como adicionar aqui, só se você, em algum momento do seu texto, tentar citar e colocar uns numerozinhos lá, se ninguém perceber, mas as pessoas vão ver e perguntar, tipo, o que é esses números aqui?
Então, quando isso acontece, né, quando eu não vou citar o autor, quando tem mais referências do que o que eu estou citando, eu escolho, né, o primeiro modo. Aqui só explicando os comandos para vocês. Então, Bibliography Style, que é o primeiro comando, ele só vai falar qual que é o estilo da bibliografia que você quer escrever. Então, tem o plain, que é o que você vai colocar aqui dentro das chaves, né? Que ele não abrevia, ele só vai inserir os dados e os nomes dos autores que você referenciou, ele vai realmente escrever tudo reto. Agora, esse comando aqui, que é o mais utilizado, ele vai abreviar os dados e os nomes dos autores referenciados, que é o que a gente mais vê por aí, né? A gente não vai escrever tudo direto. E aqui o comando em si, que puxa a referência, é esse comando, então, barra invertido, bibliography, e aqui dentro das chaves vem o nome do arquivo que você colocou. Já esse comando aqui, que é o cite, vai fazer a citação no texto para aparecer na sua bibliografia. Então, vamos entender realmente como isso funciona. Então, vamos criar primeiro o documento, né? Isso aqui não tem, vocês estão vendo que aqui do lado só tem o que a gente trabalhou na aula passada, então já tem o texto principal, e aqui a gente tem o da logo que a gente colocou. Vocês vão vir aqui, ó, no canto, em New File. Aí, em nome, vocês podem apagar tudo. Vocês vão escrever bibliografia, já aparece, .bi, desse modo. E aí, vocês clicam em criar. Aí, tá vendo? Aqui criou a bibliografia. E aí, é aqui que você vai escrever. O que eu vou escrever ali dentro, né? Então, a gente vai por passos. O que eu vou escrever aqui dentro? Aqui dentro eu vou escrever as minhas referências, sejam elas quais sejam. Então, aqui eu estou com duas referências exemplo para vocês, que são essas duas aqui, para mostrar. Então, aqui, ó, é só mudar, tá, gente? Só clicar em cima, eu estava aqui, e eu apertei aqui no bibliografia, que é o que a gente criou, e tá em branco, né? Como que eu sei o que eu vou escrever aqui, o que eu tenho que escrever para o meu pro LaTeX puxar lá e fazer as coisas certinho? Existe um site para isso, que é esse daqui. Ele é do LaTeX em si. Vou mandar aí para vocês no chat. E aqui vocês vão colocar a sua fonte, né? Então, você escreve qual que é o autor do trabalho, o título, o jornal, o ano, volume, se tiver o número, se tiver as páginas que você está citando, se tiver mês de publicação, tudo aqui, ó. E se você quiser escrever alguma nota. E aí, quando você fizer isso e gerar, ele vai gerar aqui embaixo o seu código, né? Então, a função em si é o que está escrito aqui, que é o @article. Então, se vocês olharem aqui, é o @article. E aí, aqui dentro, a gente escreve o que a gente quer. Reparem que, quando eu vou citar aqui no meu texto, eu estou citando aqui dentro o que está na minha primeira linha. Então, o que eu estou citando ali é o que está aqui, ó, bem em frente, tá vendo? Esse aqui é o que eu vou usar para minha citação. E aqui embaixo eu vou escrever os dados. E esses dados aqui que ele vai pegar e vai transformar aqui. Então, no meu autor, ele colocou o nome dos autores, colocou o título que tem, colocou de onde que eu tirei, né? Que no caso foi o Jordan, de onde que você tirou ali. E a data, foi o que eu coloquei aqui embaixo. Então, ele já organiza para você e já cita lá. Então, para criar documento, a gente viu. Para fazer isso daqui, a gente faz através do site, do LaTeX mesmo, que é esse site aqui. Para gerar aqui o meu comando, a minha referência, já a programação pronta. Fiz isso, então. Agora, como que eu vou fazer para aparecer na minha referência? Vamos lá. Para aparecer na minha referência, eu preciso citar em algum momento do texto.
E citar em algum momento do texto significa citar antes da referência. Não adianta eu criar uma nova página, colocar lá para citar dentro das referências. Eu tenho que citar antes, eu tenho que citar no meu texto. É por isso que aqui no meu texto está esse 1 e esse 2. Se eu vier aqui nesse 1 e clicar, ele já vai diretamente no meu 1, né? Criando ali. Igual a gente viu para as outras, né? A referência. E para o 2 também. Então, eu tenho que citar em algum momento do texto. Só para dar um exemplo para vocês, eu vou citar abaixo eu vou apagar esses dois aqui e vou recompilar. Só para vocês verem o porquê que a gente precisa de citar. Tá demorando hoje, o computador está ótimo. Aí, ó, as minhas referências de títulos normais estão aqui. Aí, aqui nas minhas referências, vocês estão vendo que não tem nenhuma. Mesmo eu escrevendo aqui, as duas continuam ali. Aqui não tem nenhuma referência. Por quê? Porque eu não citei nada no meu texto. Então, a TEC entende que eu não citei nada, eu não tenho nenhuma referência. Então, eu tenho que ir lá no meu texto. Eu estou aqui falando da equação. Aí, segundo tal pessoa. E aí eu vou citar a pessoa que eu quero citar, que é esse daqui. Disse isso. Supondo ali. Vocês vou lá no texto para vocês verem como que vai ficar, né? Que é aqui. Então, eu vim aqui no texto e eu citei o autor que eu estou referenciando lá no meu texto, né? Fazendo referência a ele. Para carregar. Aqui, ó. Segundo tal pessoa, que essa é a minha primeira referência, né? Que eu estou usando, que eu estou citando. Então, aqui, ó. Ele já colocou um número para mim. Aqui no meio do texto, eu coloquei esse comando. /cite e qual que é a minha referência. Aqui no PDF, ele já está aparecendo qual que é a referência, de acordo com as normas, né? Que é assim que a gente cita no texto. Se eu vier aqui, lá embaixo, nas minhas referências, ele adicionou. Por isso que ele só vai adicionar o que a gente citar no meio do texto. Aí eu tinha citado lá embaixo, né, os dois para vocês verem. Então, quando eu vim aqui embaixo e citei esse e citei... Não lembro o nome do outro. Aqui, ó. Ó, vocês estão vendo que quando eu coloquei o comando para citar, já apareceu as minhas duas referências aqui, né? Escrito em referência, que é o que está lá dentro. Então, eu coloquei aqui para citar, só para vocês visualizarem. E é assim que se faz a referência automática dentro do LaTeX. Aí, ó, apareceu as duas. Era como se eu estivesse citando elas aqui, por isso que tá 1 e 2, só para mostrar para vocês. E aqui. Repetindo, só vai aparecer aqui se você citar. Acontece muito de colocar a referência aqui e ela não aparece aqui na bibliografia. A gente vai olhar as referências e a gente fica, nossa, poucas referências, eu coloquei tantas lá. O que aconteceu? Porque a gente esquece de citar, porque em vários trabalhos nossos a gente não cita explicitamente a referência, né? Então, para usar o automático, a gente tem que citar explicitamente. E aí os comandos são poucos. Eu citei lá no texto, basta eu escrever esses 3 comandos aqui para aparecer aqui nas minhas referências. Esse end document é o do documento que a gente está usando, né, desde sempre, só para simbolizar o fim do documento. Alguém tem alguma dúvida na referência? Uma curiosidade, se couber. Tipo, eu tenho um comando que é no-cite, que é tipo, caso você quer citar, mas você não quer citar. Tipo, é a mesma coisa do /cite, só que você coloca um no antes. Daí, tipo, ele não cita, mas aparece depois na referência. Fica a curiosidade.
Interessante, eu vou fazer isso, cara. Que tanto de água, gente, isso me confunde. Eu tinha usado isso. Só uma pergunta. Aí esse bibliografia.bib que a gente criou, a gente consegue tipo, importar para outros documentos que a gente for usar. Por criar, no caso. Esse daqui? É. Eu acho, é só você fazer o upload dele, aí depois você faz, quando você abrir um outro documento, aí você vem aqui e faz o upload dele, entendeu? Ah, entendi. Entendi, obrigado. Tem como no documento, cancela. No documento tem como você sincronizar com o Dropbox, o GitHub e tudo mais. Daí vocês também podem baixar, por exemplo, em zip. Se você baixar, fazer o download dele em zip, depois tem como você fazer o upload dele em zip aqui no LaTeX também, que aí ele vai aparecer tipo assim, sabe? Porque aqui você baixa em PDF. Mas não quero baixar em PDF, eu quero baixar em LaTeX para usar em LaTeX, sei lá, em outro computador. E não quero compartilhar. Daí você baixa em zip, que aí ele baixa tudo junto também. Aí é só você fazer o upload. Tem isso também. Eu tinha esquecido de falar sobre isso. Eu tava testando no site, né? Ele aparece aí na referência, mas não aparece no texto. Não aparece aqui. Victor, gostei. Eu vou usar isso agora. Na verdade, eu não gosto de usar esse automático. Eu escrevo mesmo. Eu não sei, eu uso aquele site de colocar nas normas da BNT, aí já sai, tipo, bonitinho. Aí eu só copio e colo. O que é a mesma coisa de eu fazer aqui, porque lá também coloca essas coisas sem a BNT. Daí eu escrevo em texto. Pode ser preguiça isso, gente, tá? Acontece. Só falando mesmo. Não, legal. Mas qual que é o nome do site? Agora fiquei curioso também. Da BNT? Não sei, vamos pesquisar aqui. Transformar. Não quero. Como que é? Referências em BNT. Eu só coloco no grupo. No Google aparece vários. Aí, tipo, cada trabalho eu tô usando. Vamos ver se é esse. Tem mais um site, eu sei que eu já usei, tipo, uns 3. Esse aqui, ó. Esse aqui eu uso. Você coloca o tipo de material que é, ou só, sei lá, vou citar um artigo. Porque ele adapta, tipo assim, se for internet, ele coloca alguns campos. Se for, aí, ó, aí você coloca o tipo. Aí depois você coloca formatar. Se for site, aí ele coloca uns campos. Se for artigo, ele coloca outros, entendeu? Aí é só colocar aqui, clicar em formatar e ele te dá em ABNT. Nossa, isso é muito bom. Eu não sabia que isso existia. Curti. Como eu já faço isso nesse site, aí eu não faço no outro para passar em LaTeX, porque às vezes, tipo assim, algumas pessoas pedem ABNT, né? Aí eu fico com medo de, mesmo colocando no LaTeX não colocar certinho. Aí eu já coloco o texto aí para vocês. Para a vida, esse daí do ABNT mesmo, extra. Mas então, gente, continuando. Vamos continuar. Essas foram as referências. Então, chegamos aqui com vocês, ó. O que vocês fizeram no mini curso? Uma capa, aprenderam a escrever, fazer seção, fazer título, fazer o sumário, colocar a lista de figuras, escrever o texto em negrito, itálico, grande, pequeno. Vocês colocaram imagens, colocaram tabelas, colocaram equações, de acordo com o último exercício, eu espero. E agora colocaram bibliografia, ou seja, vocês estão prontos para produzirem
um documento, né? Isso daqui de LaTeX é o básico para tudo. Vocês conseguem escrever qualquer tipo de documento. E a gente pode ficar falando de LaTeX, sei lá, durante o ano inteiro e ainda vai ter mais coisas para aprenderem. Vocês viram que eu continuo aprendendo e cada vez que eu mexo no LaTeX eu aprendo alguma coisa nova. E vai ser assim, vocês vão utilizando, vão pegando as manhas e vão aprendendo novas coisas. Praticamente tudo do LaTeX a gente consegue encontrar na internet. Então, eu quero saber como faz isso. Joga lá no Google. A gente mandou aqui 2 sites sobre as coisas no LaTeX que costumam ter, tipo, praticamente tudo, mas agora vocês são capazes de criar um documento. E eu quero ver o documento de vocês, né? Durante as aulas a gente foi produzindo um documento junto, vocês escreveram aí um documento. Então eu vou dar um tempinho para vocês escreverem nos próprios documentos algumas coisas, porque, sei lá, vai que você estava me xingando no documento, então falando, ela não para de falar. Aí vou dar tempo para você dar uma apagada. Coloca um assunto que você gosta ou algum assunto interessante para as pessoas na parte do texto, copia e cola alguma coisa, né? Nada complexo. Uma imagem que você quiser. E mostra o seu documento aqui para todos. Só antes de você dar esse tempo, né? Queria pedir para todo mundo responder à avaliação do minicurso, porque é muito importante para a gente esse retorno, para a gente poder melhorar para os próximos. E também trazer, né, novos minicursos, atividades que vocês podem sugerir aí. Queria agradecer a presença de todos já, porque eu sei que alguns vão sair. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, mostrando um pouquinho para vocês. Muito obrigada aí pela presença. Obrigada ao Pet Economia e ao Pet Mac. Deixei os 2 instas nossos aqui, então sigam lá também. E, Vitor, se você quiser falar alguma coisa, mas não saiam, gente. Façam um documento. Assim que estiver pronto, só dá o grito e fala, acabei. E aí pode compartilhar a tela e mostrar pra gente, que a gente está aqui esperando para ver. O que eu tenho para falar é agradecer, Larissa, pelos 4 dias, porque bastante coisa para passar. Já, nossa, muito bom, como a Gabriela está falando aí. Perfeito. Então, preencha lá, a gente já mandou no chat aqui. E eu também ia dar uma sugestão, se couber aqui, tem alguns comandos, sabe? Aqueles comandos básicos, tipo Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl... Deixa eu compartilhar a tela. Uhum. Só para mostrar que uma ou outra eu acho bem útil, assim, não é tão trivial. Tá aparecendo? Acho que tá, né? Tá sim. Foi. Tem aqui, eu vou até mandar esse link aqui, do próprio Overleaf, com as hotkeys. Normal, Ctrl F, Ctrl Z, você volta, Ctrl Y, você vai. Eu gosto bastante desse Ctrl barra, que é quando você quer comentar alguma coisa. Então, sabe, para comentar, a gente geralmente coloca a porcentagem, né? Mas se você quiser comentar vários, né, é meio cansativo você ir porcentagem por porcentagem. Então, você pode usar esse Ctrl barra normal. Então, você seleciona o que você quer comentar, por exemplo, aqui, e você dá um Ctrl barra e ele comenta tudo de uma vez, sabe? Então, eu acho meio útil, às vezes. Só que no meu computador ele só funciona na barra, né? Essa Ctrl barra aqui, ó, Ctrl, essa barra, tipo, só funciona com a tecla que é só uma barra. Tipo, tem uma aqui a barra, que é a interrogação, junto, que é o grau. Então, tem isso. O negrito também, sabe? Tem o comando do negrito, mas se quiser, é a mesma ideia do Word. Você dá um Ctrl B, ele já coloca entre o comando do negrito aqui automaticamente. Se for facilitar, o itálico também é o Ctrl I. Tá vendo? Colocou aqui. Opa. Negrito. Enfim, é legal pesquisar. E tem esse Ctrl Space também que eu descobri agora, quando eu estava pesquisando esse link. Ele já dá sugestões para você. Então, Ctrl Space. Ele já vai dando aqui os comandos anteriores. Então, às vezes, começar a pesquisar. E é basicamente essa dica que eu ia deixar. Vou passar aqui o link. Se alguém mais tiver alguma curiosidade, algo que acha que não foi passado e acha que pode ajudar os outros, fique à vontade também.
E é isso, agora é o momento do pessoal fazer o documento, né? Gente, obrigado pelo mini curso. Eu tenho uma questão. Tem jeito, né, de fazer slide no LaTeX? Vocês sabem como que faz? Vocês têm algum para indicar, algum mini curso, algum vídeo? Eu nunca fiz apresentação no LaTeX, mas tem os templates. Você lembra no primeiro dia que eu te falado de alguns templates? Lá tem algumas apresentações. Então, a gente costuma achar texto mais na internet. Se caso você não ache algum, aqui a Arielle mandou, tem um aqui, ó. Ela mandou um nome. Caso você não encontre, eu sei que tem os templates, aí dá para você ir lá, como você já sabe o básico da linguagem, ir lá nos templates, né, pegar alguma apresentação para editar e ver como é. Certo, obrigado, Larissa.